Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos ainda, na palavra do nosso Deus, meditar no profeta Naum. Eu vou pedir então para você abrir a sua Bíblia lá, Naum, no seu capítulo 2. Nós vamos ler todo esse capítulo, do verso 1 até o verso de número 13. Vou dar um tempo maior aí para você poder achar. Naum é um dos profetas menores, aqueles 12 livros menores ali no final do Antigo Testamento, portanto, tem uma dica boa aqui para você achar. Abre ali no finalzinho ali, né, do Antigo Testamento e volta aí algumas páginas, levemente, você vai achar o livro de Naum, que tem aí 3 capítulos, né, na minha Bíblia pelo menos aqui, mais ou menos em 2 páginas aqui em frente e verso. Livro do profeta Naum, então, no seu capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 13. Eu vou pedir aqui a sua máxima atenção à leitura da palavra do nosso Senhor. Diz assim, então, profeta Naum, capítulo 2, a partir do verso 1, diz a palavra do nosso Deus. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozmente pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já se encontra o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado. A cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acham os tesouros, a abastança de todo objeto desejável. A vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem em todos os lombos, a angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Onde está agora o covil de leões e o lugar do pasto dos leõezinhos? Onde passeavam o leão e a leoa e o filhote do leão sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Irmãos, sei que é clichê e meio que chovendo molhado, talvez, eu dizer que esse mundo é mau. Aliás, isso é algo que a palavra de Deus vai nos dizer tantas e tantas vezes. Mas, nos últimos tempos, talvez a gente tenha lembrado de algumas coisas, né? Saiu aí uma grande plataforma de streaming aí conhecida por nós, um filme, né, documentário, série, enfim, seja lá o nome que se vai dar, de uma tragédia que aconteceu no Brasil, que no último dia 27 fez 10 anos. Uma tragédia que aconteceu na cidade de Santa Maria e que vitimou naquela noite cerca de 242 pessoas. E após 10 anos dessa infeliz causa, nenhum ou nenhuma pessoa está presa pelo que aconteceu. Ou seja, a injustiça ainda
prevalece. E se nós, talvez, tirarmos o olhar do Brasil e olharmos para a história, nós vamos ver que em vários momentos, infelizmente, a injustiça, a tristeza se abateu sobre o mundo. Lembro aqui de alguns dos piores acontecimentos, talvez, da história. Não sei se você gosta muito de história, mas em 1958, entre 1958 e 1962, aconteceu o que um dos jornalistas, né, que escreveu um livro chamado A Grande Fome de Mao, que aconteceu na China durante o governo de Mao Tse-tung, cerca de 45 milhões de chineses morreram de fome por causa de uma política instituída naquele país. 45 milhões é o que corresponde a mais ou menos 1/4 da população brasileira hoje. Mas nos anos de 1932 a 1933, cerca de 10 milhões de ucranianos morreram de fome durante a chamada ditadura comunista de Joseph Stalin. Que lembrar, quem sabe, talvez, de 1939 a 1945, onde cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados nos campos de concentração nazistas, promovido pelo então presidente Adolf Hitler. Que falar talvez de 1885 a 1908, quando cerca de 10 milhões de pessoas foram mortas no Congo, vítima também de um governo imperialista. Que dizer talvez do genocídio acontecido na Armênia entre 1915 e 1923, onde foi exterminado cerca de 1,5 milhão de pessoas. Irmãos, se eu pudesse aqui, e talvez pesquisando em várias outras fontes, eu conseguiria citar várias histórias, tão ruins ou quiçá piores do que essa. E é nesses momentos que talvez a gente se coloque na dúvida e pense, o mal, ele está a caminhos largos e o mal cada vez parece ganhar mais terreno. E o mal parece sempre vencer. Mas contrariando toda essa lógica, irmãos, hoje, nessa noite, eu queria falar sobre o tema: o mal não prosperará. E parece meio ilógico, depois de ter citado tantos acontecimentos, eu falar disso, que o mal não prosperará. Mas meus irmãos, essa verdade que está impressa na palavra de Deus, e principalmente no profeta Naum, que nos lembra dessa ideia, que por mais que pareça que o mal ele é inegável, por mais que pareça que o mal ele está vencendo, eu quero dizer para os irmãos, baseado no que a palavra de Deus nos diz, que o mal ele não prosperará. E é baseado justamente nesse livro de Naum. Naum, a gente sabe, e se você estava aqui no domingo passado, você vai se lembrar, ele narra um tempo da história de Judá e Israel, em que o povo de Judá era vassalo, era escravo de uma nação maior. A nação que naquele tempo era a nação assíria e que tinha sua capital em Nínive. Ou seja, era a grande potência de todo o tempo. Mas o profeta Naum vai profetizar nesse momento, antes, obviamente, desse acontecimento. Vai mostrar que aquela grande cidade que havia tornado o mundo muito mais difícil, que havia feito mal a muitas nações, ele cairia. Para os irmãos terem ideia, no capítulo 1, a partir do capítulo 2, ele vai narrar de como esse mal segue. E a primeira coisa que eu quero salientar aqui no texto, então, é que o destruidor já está a caminho. Nínive era grande. Nínive era uma grande potência. E talvez, se olhasse para ela, você diria, ela é invencível. Se eu dissesse para você hoje que talvez nações como a nação americana, que é uma das nações mais fortes do mundo, foi vencida ou será vencida, você diria para mim, isso é impossível. Eles têm toda a tecnologia, dinheiro, enfim, mas foi justamente isso que aconteceu. E olha, irmãos, quando a gente está falando de nações grandes, talvez como a nação americana, ou quem sabe hoje a China como uma grande potência, nós estamos falando de países que são grandes há menos de 300 anos. Porque, embora isso pareça para nós muito tempo, isso é pouco tempo na história. Para os irmãos terem uma ideia, a Assíria tinha quase
2000 anos de história. Mais de 2000 anos acostumados a vencer. Gerações e gerações de soldados vencedores estavam naquele momento. Não se tinha um conhecimento de uma derrota, talvez de uma pequena derrota numa batalha, mas jamais perderiam uma guerra. E é nesse momento, então, que Naum se aproxima de nós agora, os leitores, e mostra como isso acontecerá. E no verso 2 ele diz, o destruidor avança. Nínive agora vai ser sitiada. O profeta Naum, como um grande narrador, pega o seu leitor e coloca lá na história. E mostra que, naquele momento, Nínive está sendo atacada. E no verso 1, ele expressa isso dizendo, olha, grande é a fortaleza, mas chegou o momento. Irmãos, era muito comum que naquelas cidades, principalmente nesse tempo, as cidades fossem muradas. E isso a gente vê na Bíblia, lembra quando Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém? Porque uma cidade murada representa o quê? Segurança. Ou seja, se eu quisesse que a minha cidade fosse forte, a primeira coisa é pensar que eu devia ter uma boa defesa. E uma boa defesa de uma cidade começa por murá-la. Então, Nínive era uma cidade muito grande e era toda murada. Eram quilômetros e quilômetros de grandes muros. Existiam lá cerca de 1.500 torres a cada espaço desses muros. Alguns historiadores dizem que havia cerca de 13 quilômetros de muros. Para você ter uma ideia, daqui até a ponte João Dias, muito conhecido nosso, nós temos cerca de 10 quilômetros. Você imagina ter um muro construído daqui até próximo de Santo Amaro? Cá para nós, irmãos, por mais que talvez para a nossa engenharia não seja algo tão grande assim, mas para nós, réis mortais, é algo extremamente grande. E essa era a construção, era essa cidade forte de Nínive. E toda vez que uma cidade era ameaçada, existiam ali soldados nessas torres que gritavam para que essas pessoas agora pudessem se defender. E agora o profeta Naum coloca em forma de poesia, e vale lembrar que o próprio profeta escreve o seu livro em forma de poesia, mostrando que a vitória sobre Nínive era chegada. Esse era o momento em que aquela grande cidade seria destruída. E o texto então diz, guarda a fortaleza, vigia o caminho, se prepara para a luta, reúna agora todas as suas forças. Por quê? Porque o inimigo chegou. E agora, irmãos, não há mais espaço aqui para a vitória dos ninivitas. O Império Assírio começa a sua derrocada nesse exato momento. Mas, irmãos, para que a gente possa entender isso, e para que você não ache que isso seja algo que Deus faça de forma injusta, eu queria que você se lembrasse que Nínive é aquela cidade que foi visitada pelo profeta Jonas. E lá Jonas pregou aquelas pessoas. Jonas falou aquelas pessoas. Por mais que talvez a pregação não tivesse sido a melhor, mas eles foram avisados dos seus pecados. Eles foram avisados do seu erro e da sua maldade. Mas menos de um pouquinho mais de um século daquilo, sabe o que acontece? Eles se esquecem de Deus. Irmãos, esse é um problema muito complicado e aqui eu quero fazer uma aplicação às nossas vidas. Quando o nosso coração se endurece pela palavra. Quando nós vemos a igreja, mas a palavra parece não falar conosco. Quando os nossos pecados endurecem o nosso coração a ponto de nós não mais ouvirmos a voz do nosso Deus. No Salmo 95, o salmista, preocupado com isso, ele diz o seguinte: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o seu coração. Irmãos, Nínive havia sido repreendida pela sua maldade, mas voltou ao caminho da perversidade. Mas Deus, Ele é justo, e diz lá no capítulo 1, que nós lemos na semana passada, que Ele não deixa com que a condenação não aconteça sobre os injustos. E Ele vai condenar Nínive, sim, porque eles tiveram oportunidade.
Irmãos, dominicalmente nós temos vindo à igreja. Temos ouvido a palavra do Senhor. Mas cabe a nós deixarmos de ser só ouvintes, para de fato praticarmos. Porque Nínive ouviu, a Síria ouviu, mas não praticou. Pelo contrário, endureceu o seu coração. E se a palavra de Deus tem falado ao seu coração, mas você não tem mudado, se a palavra de Deus tem dito para você ser uma pessoa melhor e você não tem sido, se a graça do Senhor não tem operado na sua vida e o seu coração tem estado duro, eu tenho aqui, meu querido, com muita tristeza, uma péssima notícia para te dar. Que o final, ele vai ser o mesmo dos ninivitas. O final é trágico. E a gente vai ver no texto hoje como esse final foi trágico. Mas, abrindo aqui um parênteses, talvez, no verso 2, o narrador deixa um pouco essa história da destruição de Nínive e nos leva agora para uma outra cena. Sabe quando você está vendo um filme e de repente você sai daquela cena e mostra um outro lugar, outras pessoas? É mais ou menos o que o narrador faz. E agora no verso 2, ele diz, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó. O narrador faz uma pausa e diz, eu já vou mostrar como é que vai acontecer isso. Para mostrar algo importante, meus irmãos, e que conforta o nosso coração. De que o Senhor defende o seu povo. O narrador agora volta então para Judá. Vai para Jerusalém. Nós sabemos que naquele tempo o reino de Israel estava dividido em duas nações. O chamado Reino do Norte, com a capital na Samaria, e o Reino do Sul, com a capital em Jerusalém. O Reino do Norte já havia sido levado pelo Império Assírio, já havia sido levado cativo, mas havia ainda o remanescente do povo de Deus em Judá, em Jerusalém. Ali estava o povo de Deus. E Deus então diz àquele povo, olha, eu vou restaurar a sorte de vocês. E naquele momento, Judá não tinha, irmãos, qualquer poder bélico a ponto de oferecer frente à batalha aos assírios. Era impossível que isso acontecesse. Mas notem, impossível aos olhos humanos. Talvez, se você pensar assim, né? Eu vou enfrentar sozinho um exército de 100 pessoas. Se você falasse para mim assim, olha pastor, amanhã eu vou inventar uma briga com 100 pessoas. Eu só bateria nas suas costas e diria, irmão, fica tranquilo que eu vou estar lá no seu velório para dar a palavra. Porque, irmãos, humanamente é impossível. Como alguém pode guerrear com tanta gente? Como é que alguém sozinho pode bater em tanta gente? E guardado aqui as devidas proporções, e eu diria que até muito mais do que 1 para 100, era o poder que Judá tinha sobre os assírios. É um pequeno exército querendo enfrentar uma grande nação. E era impossível que isso acontecesse. Portanto, Judá foi feito de escravo. Embora não tivessem sido dominados de um todo, eles pagavam altos tributos para poder sobreviver. Eles eram, então, uma nação escravizada pela nação assíria. E olha que a história de Israel mostra que eles foram escravos muitas vezes. Inclusive, a gente lembra muito da história de quem? De Moisés. Quando Moisés resgata o povo da escravidão aonde? No Egito. E nesse momento, Judá volta a ser escravo. Mas notem que o verso 2 aqui abre a esperança. É como a ideia de um dia que ensinar, de um dia novo, do nascer do sol. Judá aqui consegue contemplar que haveria restauração para o seu povo. Meus irmãos, embora Deus tenha sido protagonista de ambas as ações, a gente pode entender que Deus também promete que estará conosco. Isso nos lembra, então, que o mesmo Deus que governa o mundo, que fez as nações, os reinos, ainda que talvez para nós demore, ele não tarda em fazer justiça. E por mais que o seu povo seja pequeno e frágil, ele está conosco. Tanto é verdade que em vários momentos da história, a igreja sempre foi menor, sempre foi pequena, com poderes poucos. Lembre-se que ao longo da história,
a igreja de Cristo Jesus foi perseguida e ainda é perseguida nos dias de hoje. Se você pensar na história, quando Jesus morre, vai ao céu, deixa os seus discípulos, você olha para a igreja, embora tenham ali 3.000 convertidos em Atos, mas quando a perseguição começa, o Império Romano persegue a igreja. E a igreja não tinha sequer uma espada, um exército, como ela se defenderia? A igreja era pequena, era frágil. Irmãos, o que acontece anos depois? Para o nosso testemunho, o Império Romano, ele acabou. Mas a igreja de Cristo continua até os dias de hoje. Mas não pense você que era porque Deus tinha colocado homens fortes, experientes, valentes. É pela graça do Senhor. E se a igreja se reúne hoje aqui, também é pela graça do Senhor. A igreja, a história da nossa igreja mostra que ela se inicia aqui no Brasil como um missionário. Um jovem missionário, antes dos seus 30 anos, que teve um ministério muito pequeno. Ele morreu de febre amarela. E talvez, se você olhasse, você diria, como é que um jovem, sozinho, que nem ainda falava a nossa língua, vai formar uma igreja? E a verdade é, meus irmãos, que hoje, 160 e poucos anos depois, nós temos uma igreja espalhada por todo o Brasil. Mas por quê? Porque a gente é forte? Porque a gente é inteligente? Porque a gente é bom em estratégia, quem sabe? Não, é pela graça do Senhor. E é essa graça, irmãos, que está conosco todos os dias. E é por isso que eu disse que, embora talvez o mal venha sobre a nossa vida, embora talvez na nossa casa, no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, a gente experimente a injustiça, lembre-se, o Senhor está conosco. Em todos os momentos da nossa vida, Deus é conosco, assim como foi com Judá naquele momento. E é por isso que agora, voltando então à história, Naum mostra que os soldados são avisados. Nínive é invadida. E agora nos versos 3 e 4, ele descreve aqui essa invasão. Ele diz as seguintes palavras: os escudos dos seus heróis são vermelhos. E talvez você me pergunte, pastor, mas o que quer dizer? Por que o escudo deles é vermelho? E diz lá que os seus valentes, e aqui possivelmente uma ideia, um sinônimo para os seus soldados, eles vestem escarlata. Eu não sou muito bom de cor, não. Eu nem sei diferenciar o vermelho do escarlata. Mas, segundo dizem aí, o escarlata é um vermelho mais forte, talvez. Um vermelho mais chocante. Isso, meus irmãos, lembra aqui nessa linguagem poética que a ideia dos escudos estarem vermelhos se dá ao fato de que aquele exército invasor tinha nos seus escudos derramado o sangue, dando a ideia de que muitos morreram e morreriam pela mão daquelas pessoas. E para completar, ele diz, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento. Chegou o momento, chegou a hora. Nínive está sendo invadida, a grande fortaleza, a grande nação daquele tempo, 2000 anos de dominação, a grande potência de todos os tempos, a invencível, agora se vê perdida. Diz o texto, vibram as lanças. E aqui a ideia, meus irmãos, é que eles entram em carros. Mas não pense aqui que são carros como os nossos dos nossos dias. Carros ali, e não pense você, quando você assiste aqueles filmes de época, que sejam aqueles carros talvez do tamanho desse púlpito, levado ali, talvez por um cavalo, mas eram carros grandes, levados por cerca de 4 cavalos, mais ou menos. Em que, nesses carros, haviam-se ali soldados extremamente bem treinados. Alguns autores dizem que é muito comum que nesses carros iam-se arqueiros. E os arqueiros, então, com uma mira precisa, iam jogando as suas flechas. Então chegou o momento. Nínive aqui foi invadida. E essa descrição poética mostra que esses movimentos desses soldados exterminariam de uma vez por todas toda aquela cidade. Calvino, citando aqui
ou comentando esse texto, diz o seguinte, que os guerreiros antigos tingiam seus escudos de vermelhos, muitas vezes até com carne bovina, para amedrontar o inimigo e especialmente para que o seu próprio sangue ou o sangue das vítimas fosse visto nos seus escudos. O momento seria terrível, meus irmãos. Nínive seria então destruída. A força daquele exército arrebentaria. O que mostra para nós, irmãos, que Deus faz o que quer, como quer e na hora que quer. E talvez a gente seja a nação que mais aprendeu isso nos últimos tempos. Você imaginaria no ano de 2019 que um inimigo invisível, ou pelo menos não visto aos nossos próprios olhos, fecharia comércio, escolas, prorrogaria Olimpíadas, traria para nós centenas de mortes? Pois isso aconteceu. Nós que arrogávamos ser a sociedade do conhecimento, de ter talvez o conhecimento da nação, em que alguns filósofos chegaram até a dizer que Deus estava morto porque a ciência agora explica todos os fenômenos. Nós vimos que a nossa ciência foi esmagada. Em 2020, enfrentamos uma pandemia sem precedentes na nossa história. Eu digo porque na história, obviamente, do mundo, sim, mas nós nunca tínhamos visto algo tão feroz. Nem nós, possivelmente, nem os nossos pais, nem os pais dos nossos pais tinham visto algo tão difícil como o que aconteceu há 3 anos atrás. Que até hoje, irmãos, tem reflexo na nossa sociedade. Até hoje nós lembramos, seja pela dor dos que nós perdemos, seja pelos acontecimentos, seja por tudo o que aconteceu, isso deixou uma marca em nosso coração. Mostrando, meus irmãos, que Deus faz o que quer e quando quer. Que nós servimos a um Deus que é todo poderoso. E por mais que pareça que o mal está prosperando, ele está só servindo como um agente do Senhor. Que no devido tempo vai trazer a paga para essas pessoas. Mas uma frase muito comum que nós ouvimos, talvez você tenha ouvido isso algumas vezes, mas aqui se faz e aqui se paga. Isso não é verdade, a gente sabe disso. Porque uma pessoa que matou 2, ela não pode ressuscitar e morrer novamente. Então nem sempre o que aqui se faz, aqui se paga. Mas uma coisa é certa, aqui se faz e um dia se pagará por isso. Quando eu comecei a minha pregação, eu disse dos horrores feitos muitas vezes por homens, pela sua ganância. E eu tenho a dizer, irmãos, que talvez em vida eles não pagaram pelo que eles fizeram. Mas eles não escaparão do juízo de Deus. Porque o texto de Naum, meus irmãos, nos faz lembrar ou ir lá para o Apocalipse. E hoje nós lemos o livro de Apocalipse, quando diz que o cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir o selo. E aqueles todos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão e reinarão sobre a terra. E todos aqueles que não estavam em Cristo, portanto, todos aqueles inimigos do Senhor, estarão em ruína. E a palavra de Deus é muito clara em nos dizer isso, de que aqui existem 2 grandes caminhos, daqueles que estão com Deus e daqueles que não estão em Deus. Quando nós vemos o Salmo 1, ele diz isso, fazendo a diferença entre o justo e o ímpio. Dando aqui que no final, o justo é aquele que escolheu o caminho mais difícil, mas é aquele que estará com o Senhor. O ímpio é aquele que vai pelo caminho mais fácil, pelo deixa a vida me levar, mas que o seu final é trágico. Mas, meus irmãos, nos versos de 2 a 5, ele começa a explicar como essa ruína se vai. Mas aqui, concluindo a primeira parte do meu sermão, e eu termino ele no próximo domingo, a primeira coisa que nós temos que lembrar, fazendo aqui uma breve conclusão. Primeiro, de que a cidade orgulhosa foi derrotada. E que por mais que pareça que o mal dominará esse mundo, nós temos a certeza que Deus um dia colocará um ponto final ao mal, ao maligno. Mas uma outra coisa que nós vimos também nesta noite é que Deus guarda o seu povo. Portanto, irmãos, nós temos aqui que ter a confiança em Deus, de saber que o Senhor está conosco. E o último ponto aqui, que o que aconteceu em Nínive aqui foi detalhado. Os carros chegaram. Os soldados inimigos estão com o seu escudo vermelho, com sua veste escarlate,
Os seus carros cruzam de forma veloz pelas praças, porque chegou o momento da destruição de Nínive. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê o consolo em saber que o mal um dia chegará ao fim. Mas há aqui também, e deve haver da nossa parte sempre, um temor ao Senhor, porque embora a gente saiba que isso vai ocorrer, isso ainda não ocorre. O mal ainda bate à nossa porta. Injustiças como o que a gente vê em Santa Maria, como o que a gente viu no mundo, elas vão ainda acontecer. Eu oro para que isso não bata à nossa porta. Eu oro pela graça do Senhor para que a gente seja encontrado fiel. Mas não estamos isentos e imunes a isso. Irmãos nossos do passado morreram. Talvez queimados. Talvez aí decapitados. Mas, irmãos, a Bíblia é muito clara em dizer que essas pessoas um dia terão a paga do que fizeram com os nossos irmãos. E um dia nós vamos revê-los, mas agora sem a dor. Revê-los na glória de Deus. Onde lá nós desfrutaremos da bondade na sua excelência. Onde o mal já não mais vai existir. Onde o pecado já não mais tirará a nossa paz. E onde injustiças como o que a gente viu já não impetrarão mais nesse mundo. Que Deus nos abençoe e nos dê o conforto em saber que nós estamos em Cristo Jesus. E somos o povo que Ele protege.